Tipo de dados primitivos da linguagem: char, int, float, double e void. Esses são os tipos de dados primitivos da linguagem de programação C, onde char é para caractere, o int é inteiro, float para números decimais, o double também para números decimais, porém um pouco maior, e o void. A linguagem C ele possui um tipo de dado sem valor nenhum, que é o void. Char usada para caractere e string, lembrando que string é uma palavra ou um conjunto de caracteres. Int, usada para inteiros, o tamanho de um int é de 1 byte, 8 bits. O float é usado para números decimais, ele já tem 16 bits. O double, usada também para números decimais, porém de tamanho maior. Eu acho que, se eu não me engano, 32 bits o double. E o void é o tipo de dado nulo na linguagem C. Quando tivermos no compilador C e CSS, vai ser esse double, praticamente a gente nem vai usar, só vai usar mais o char, o int e o float, quando estivermos tratando de números decimais, provavelmente em conversão de analógico para digital. Variável pode ser de dois tipos: local, criado dentro de uma função, e global, criada fora da função. Lembrando que a global, você criando uma variável global, você pode, se você criar um programa com várias funções dentro da função main, você pode estar usando em qualquer uma das funções. Porém, se você criar uma variável dentro de uma das funções, você não pode estar usando em qualquer uma outra função, só dentro daquela. Constante é um espaço de memória que, uma vez atribuído o valor, você não muda mais no decorrer do programa. Se vocês lembram bem, no vídeo passado eu criei uma constante usando a diretiva define. Nessa aula a gente vai estar fazendo a criação de uma constante de uma forma diferente, vocês vão ver. Tá aí o programa, um programa exemplo para estar mostrando os principais dados primitivos da linguagem C. Vamos ao programa. Tá aí o programa, tá aqui novamente, como vimos na aula passada. Para se fazer algum tipo de comentários, botamos //. Esse tipo de comentário é de uma linha só. Em uma outra aula eu vou mostrar a vocês um tipo de comentário que se usa mais de uma linha. Na verdade, você pode usar quantas linhas você quiser, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Aqui está a nossa diretiva de pré-processamento. Incluímos a biblioteca standard io.h e standardlib.h. Se vocês lembram bem, a standard io está se falando do comando printf e a standardlib está se falando do system pause. Está aqui o char, é o tipo de dado para letra ou string. O int é para números inteiros. O float para número decimal com casas decimais. O double também, porém ele tem um tamanho um pouco maior. E aqui a constante. A gente viu na aula passada que a gente podia criar uma constante usando a diretiva de define. E a gente pode criar também uma constante usando o nome const, declarando o tipo. Eu estou declarando como float. Estou dando um nome de real e estou atribuindo aqui o valor de 50.1. Está aqui a nossa função principal, a função void main. E logo embaixo as declarações. Tem o printf, o primeiro printf é para declarar o char, que é a letra, está aqui, letra. O seu comando de controle é %C. Como vimos na aula passada, cada tipo de dado tem o seu comando de controle. Para char, que é caractere, usa %C. Idade é o %I. Para int, float, a gente usa %f. Esse 2 aqui, ponto 2, é para limitar as casas decimais, porque senão apareceria muitas casas decimais. Quando rodar o programa vocês vão ver. Eu estou limitando a casa depois da vírgula em dois números. Então esse número aqui vai aparecer 2.50. Se eu botar 1 vai aparecer apenas 2.5. Se eu botar 3, 2.500 e por aí vai. Double, a mesma coisa. Declara-se com o comando de controle com F também. E como a constante aqui eu criei com do tipo float, eu também usei o F. Porém eu botei um aqui para vocês saberem que a gente pode limitar as casas decimais. Tá aí. Letra, o comando de controle %C e o nome da variável letra. Aqui a gente declarou como A. Tá aqui o A. Idade do tipo int, tá a gente declarou como 22.
Está aqui sua variável e seu comando de controle. Número 1 a gente declarou como um float. E aqui eu limitei em 2 casas, vocês podem ver aqui, 2.50. Aqui também como 2 casas, decimal. E a constante que eu declarei como float, eu botei para limitar em uma casa apenas decimal. Eu vou mudar aqui e vocês vão ver o que acontece. Eu vou botar 3, aqui eu vou botar 4 e vamos ver o que acontece. Tá aí. No número 1 eu botei 3 casas decimais, tá aqui 5, 0, 0. E no número 2 eu botei com 4 casas, tá aqui. Então basicamente é isso aí. Aqui para vocês terem ideia que existe várias formas de você criar variáveis. E os tipos de variáveis, os tipos de dados primitivos da linguagem C. É o char, o int, o float, o double e o void, que não tem valor nenhum. A gente geralmente declara junto com a função main.